Olá, meus queridos irmãos pregadores apaixonados, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Pregador Apaixonado, onde nós falamos sobre a vida do pregador e nós ensinamos aqui dicas de pregação para todos os pregadores e pregadores aqui do nosso canal. Se você é novo aqui no nosso canal, está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, ative os sininhos, para que você venha aprender muito sobre a pregação, dicas, como fazer esboço, como montar sua pregação, dicas de dialética, de homilética, dentro da sua pregação, tá bom? Principalmente para você que está iniciando essa jornada da vida itinerante, tá? Desse compromisso com Deus, de ser um embaixador, né? De ser alguém que leva a palavra de Deus a todos os quatro cantos deste mundo, tá bom? Seja mais uma vez bem-vindo aqui. Você sabe, o meu nome é Gilson Nunes, temos nosso Instagram lá, Pregador Apaixonado, e lá eu comecei dando dicas sobre pregação, dando dicas pro pessoal, e o pessoal falava, faz um canal, Gilson, faz um canal e dá dicas lá, faz vídeo pra gente, e estamos aqui para te ajudar de alguma forma dentro dessa arte tão maravilhosa que é a arte da pregação. Eu já preparei aqui, ó, o meu café, já está aqui na minha xicrinha que vocês já conhecem lá no Instagram, onde eu coloco lá minhas fotos com a minha Bíblia. Eu já preparei minha Bíblia aqui, né? Tá aqui minha Bíblia, tão antiguinha, mas ela tá aqui sempre do meu lado. Compartilhar com vocês algumas coisas e fazer uma série de vídeos compartilhando algumas experiências minhas como pregador. Eu acho legal isso, eu acho bacana isso, poder compartilhar com os outros as nossas experiências. Aquilo que já aconteceu na nossa vida, talvez já foi parecida com o que aconteceu na vida de outras pessoas, de outros pregadores, de outras pregadoras, na caminhada, né, pregando o Evangelho. E a primeira coisa que eu queria contar para vocês nessa série de vídeos que eu quero fazer sobre as minhas experiências como pregador, é contar sobre a primeira vez que eu subi no púlpito, irmão. A primeira vez que eu subi no púlpito para pregar. Queridos, eu era muito novinho na fé. Eu acho que eu estava mais ou menos com um ano e meio de conversão. Eu era muito novo, muito neófito, tinha pouquíssimo, baixíssimo, quase nada conhecimento bíblico, tá? Eu tinha dificuldade de saber o que era capítulo, o que era versículo, então era muito difícil para mim. Mas na jornada, eu estava em todos os cultos, eu estava sempre aquela euforia, aquele coração queimando, sabe? Não era de faltar em culto, sempre estava lá. E algo ansiava no meu coração de participar, né, do reino, de fazer alguma coisa pelo reino. Mas não sabia o que fazer, não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia contribuir para o reino de Deus. Sabia que eu tinha uma dívida com Cristo, né? Sempre teremos essa dívida porque Ele morreu por nós, mas eu não sabia o que fazer. Certa feita, um dia, o meu pastor me convidou, juntamente com outros irmãos, para ir na casa dele assistir uma pregação, ainda era em fita cassete, né? Aqueles fita cassete que colocava lá. A gente foi assistir, era uma mensagem do pastor Marco Feliciano, né? A primeira mensagem dele, quando ele pregou nos Gideões Missionários, lá em Camboriú, onde ele prega sobre o sonho de José. Quando ele pregou aquela mensagem, foi a primeira vez que eu tive contato com o pastor Marco Feliciano em vídeo, e quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero ser. Eu quero ser alguém que leva a mensagem, eu quero ser um pregador da palavra. Achava que seria fácil, mas não é, irmãos. Você sabe muito bem, a chamada não é fácil. E aí você fala para mim, foi assim que a sua chamada aconteceu? Não. Aquele ali eu acredito que foi o primeiro contato de Deus para comigo, para entender o propósito que Ele tinha para mim. Deus usou pessoas também para chegar em mim e falar que eu seria alguém que levaria o Evangelho, que eu seria alguém que ia pregar a palavra de Deus, que o Senhor me enviaria para muitos lugares, que eu falaria com muitas pessoas, principalmente com pessoas que passaram ou estavam passando situações que eu tinha experiência. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam, Deus vai te usar, levante na palavra, vai estudar a Bíblia. E eu tinha preguiça de ler a Bíblia, irmão, confesso. Tinha muita preguiça de ler a Bíblia. Eu preferia estar ali agindo, fazendo as coisas dentro da igreja, mas tinha muita preguiça de ler. Comprei meu violão, que foi o primeiro contato ministerial dentro da igreja, e comecei a tocar. Comecei a aprender a tocar violão e comecei a tocar na igreja o violão. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eu pregasse o Evangelho, que eu me dedicasse na pregação. Foi com que algumas circunstâncias eu fui deixando de mão
o violão, não que eu deixasse de tocar, eu tocava em casa, tocava algumas vezes na igreja, mas foi aparecendo poucas oportunidades para mim tocar dentro da igreja. Foi aí, então, que algumas vezes o pastor falava: Gilson, traz um versículo, eu fui trazendo um versículo aqui, um versículo ali, comentava 1, 2, 3 minutinhos sobre aquele versículo ali, e foi os contatos que eu comecei a ter de forma mais profunda com a Bíblia, e comecei a ministrar. Até que um dia o pastor falou assim: Gilson, eu preciso de que alguém pregue em uma das nossas igrejas. E tinha um bairro lá na cidade de Bitinga, onde eu morava, que foi uma cidade onde eu me converti, e lá tinha uma pequena igreja, pequenininha, onde a igreja estava iniciando ali um trabalho incumbido, né? A responsabilidade de ministrar para esses irmãos. Eu lembro que eram mais ou menos uns 10 membros que tinham ali, e eu fui pregar pela primeira vez, né? Eu fui pregar pela primeira vez ali. Então eu fiz um esboço de qualquer jeito, não sabia fazer esboço, não tinha ninguém para me ensinar a fazer um esboço, não tinha livros, não tinha nenhuma noção nenhuma, até mesmo de interpretar a Bíblia. Então eu peguei um texto lá onde que Jesus morria e ressuscitava, e eu usei algumas comparações totalmente errôneas, né? E falei algumas heresias ali, falei algumas coisas que não tinha nada a ver, porque realmente eu era muito neófito e não conhecia a Bíblia. E para mim foi muito constrangedor, porque no final do culto, né, o pastor teve que corrigir alguns erros teológicos que eu tive, para que a igreja não saísse dali. Talvez alguns que já tinham conhecimento falaram: nossa, o que o irmão pregou não tem nada a ver. Ou então outros saírem ali entendendo uma coisa que não estava na Bíblia. Um exemplo disso foi que quando eu falei que Jesus estava na cruz, olha só, irmãos, eu peguei e falei assim: quem sabe, né? Porque a cruz não era para Cristo, era para Barrabás. Esticaram e quebraram os braços de Jesus, esticaram tanto, quebraram, para que ele pudesse caber naquela cruz. E a Bíblia vai dizer que os ossos de Jesus jamais poderiam ser quebrados, né? A Bíblia fala que ele foi esmiuçado, mas os ossos dele jamais seriam quebrados. Então eu não tinha conhecimento disso, e eu acabei falando uma coisa fora do contexto bíblico. Então é muito perigoso quando a gente vai fazer algumas analogias sem ter o conhecimento de fato bíblico do texto. Então eu comecei ali a pregar, e foi muito constrangedor. O pastor me corrigiu na frente dos irmãos. Imagine, eu fiquei tão envergonhado, falei: vixe, não é para mim, irmãos. Não é, esse negócio não é para mim, acho que eu estou enganado. Eu não vou mais pregar. Não vou mais pregar, porque eu preguei totalmente errado. E o pastor naquele dia, eu lembro até hoje, ele falou assim: não pense assim, não fique assim. É a sua primeira vez, você está engatinhando, você está aprendendo. Logo, logo você vai pegar o jeito, você vai aprender e Deus vai te usar. Não importa, Deus não se importou se você pregou errado. Ele sabe que você ainda tem pouco conhecimento. O que não pode é a maldade do coração. Aquele dia eu aprendi algo interessante. Se a gente faz por intenção de pregar algo errado, algo que Deus não está falando, isso sim, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Mas se nós erramos alguma coisa, falamos alguma coisa que nós não temos conhecimento, não por maldade, mas que estamos aprendendo, faz parte. Quando a criança começa a falar, babucear, ela não fala as sílabas direito, ela não fala a fonética direito de cada palavra, mas com o tempo ela vai aprendendo. E assim é a nossa jornada como pregadores da palavra de Deus. Às vezes a gente cobra muito, né? A gente termina uma mensagem, a gente termina e a gente fica na expectativa de receber dos irmãos alguma coisa do que foi da mensagem, de alguém falar: puxa, foi muito bom, foi maravilhoso, gostei da palavra, falou comigo. A gente espera isso que venha para o nosso coração, para a gente ter um feedback, né, daquilo que a gente está fazendo e a gente está pregando. Mas, irmãos, não fique preocupado com isso. Eu fiquei no começo muito, e talvez você fique, mas não fique preocupado com isso. Se dedique a estudar a Bíblia, se dedique a fazer bons cursos teológicos, se dedique bastante em evoluir no seu ministério, nisso, de ter santidade, de buscar Deus em oração, de ter intimidade com o Espírito Santo, e essas coisas, e você vai aprendendo com aquele que está caminhando ao seu lado, vai tendo humildade, Deus vai te dando crescimento, tá bom? A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Olha só, aqui a Bíblia nos ensina, se o próprio Cristo, nosso Senhor, ele se dedicou no seu ministério, ele se dedicou 30 anos para começar o seu ministério, quem somos nós para não se dedicar também? Você acha que a gente não erra no começo?
Erramos sim. Então a gente precisa nos dedicar. Foi uma experiência que eu tive, né? Eu errei muito no começo, irmãos. Muito. E foi uma experiência para mim. A primeira vez que eu subi no púlpito. Depois eu subi a segunda vez, aí subi a terceira vez, até que eu comecei a ter mais oportunidade. E aí eu substituí até mesmo os pastores, né, no começo. E aí foi que, quando alguém me viu pregar na minha igreja, falou assim: puxa, você não pregaria na minha igreja? Você não traria uma palavra lá para os jovens? E ali eu comecei a ver Deus cumprindo o chamado no meu coração. Vi Deus cumprindo ali o propósito dele em meu coração. Abrir as portas para mim. Então aí eu comecei a pregar numa igreja batista, já fui para uma Assembleia de Deus, já fui para uma quadrangular, e assim foi acontecendo e o ministério foi fluindo. E eu comecei assim, irmãos, foi assim. Foi assistindo um vídeo do Marco Feliciano, veio aquela chama, aquela vontade. E quando Deus me deu a oportunidade, eu fui totalmente assim, horrível, foi ruim demais. Mas Deus foi dando graça, eu fui me dedicando. E essa é uma área que eu amo muito, que é a área da pregação. Tenho me dedicado há quase 20 anos nessa área. São 17 anos que eu prego, né? Na verdade já 18 anos que eu prego a palavra de Deus. Já preguei em várias cidades, em várias igrejas. Não sou conhecido, talvez você fale: puxa, eu nunca ouvi falar de você, Jus. Nunca ouvi falar de você. Realmente, existem muitos pregadores por aí com caminhada há muito tempo, com muita bagagem, com muita experiência, que você talvez não conheça. Mas graças a Deus que as redes sociais têm sido essa porta, né? Tem sido essa porta, essa lacuna pela qual Deus tem nos dado, né? Esse meio mediático para a gente poder exercer o nosso ministério, de pregar a palavra de Deus, de levar uma mensagem aos corações. Tá bom? Vamos conversar mais, vamos falar mais sobre pregação, vamos tomar mais cafezinho, né? Você vai preparar seu café, sua Bíblia, e a gente vai conversar mais sobre a área da pregação, sobre experiências na área da pregação. Então não desista. Você que está iniciando: estou errando, pastor, estou errando, estou falhando muito, né? Na minha preparação, né? Não sei fazer um sermão, eu não sei como estudar o texto aqui para poder pregar. Aqui no canal a gente vai poder te ajudar muito a fazer isso. Já tem alguns vídeos, se você quiser assistir, já tem alguns vídeos aí no nosso canal, onde eu ensino e dou dicas de como você elaborar seu texto, como você usar aplicativos, ferramentas. A gente fala sobre a vida do pregador, para que você venha a fluir no seu ministério, na sua chamada, tá bom? Tudo gratuito aqui, tá? São anos que eu tenho dedicado, são muitas ferramentas que você vê ali, ó. Tem alguns livros meus ali, né? Não tem muito, deve ter uns 100 e poucos livros ali. Eu dei uma renovada nos meus livros, vendi alguns para comprar outros novos. Então, tudo livro ali, maioria são sobre a área da pregação, tá bom? Então se dedica, tá? E eu sei que Deus vai te usar grandiosamente para ser um grande pregador da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like, comente a sua experiência. Qual foi a sua experiência que você passou como pregador, que você ficou assim: Deus, acho que vou desistir, vou parar, não quero mais. A gente vai conversar muito mais sobre isso, e eu estou aqui para incentivar você a não desistir do seu chamado, tá bom? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Esse cachorro não para de latir, meu. Não dá pra fazer vídeo desse jeito, não. Cafezinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Viu? Não desista do seu chamado, hein, pregador? Um abraço.